Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Nós estamos iniciando mais um devocional e continuamos a nossa série pelo Novo Testamento. E estamos hoje no capítulo 2 de Mateus. O nascimento de Jesus e os primeiros anos da sua vida foi marcado por grandes acontecimentos. Afinal de contas, Jesus não era uma criança comum. Jesus, em carne e na terra, era o plano de salvação de Deus para a humanidade. Jesus era o Messias desejado e esperado, o Messias profetizado pelos profetas antigos. Jesus era o projeto de Deus. E nós estamos iniciando mais um devocional. Eu sou Miri Vieira, estou aqui para compartilhar com você. E o tema de hoje é: se inimigos estão se levantando, é porque o projeto é de Deus. Vamos abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 2. Para você que está começando agora, mas que é amante da palavra do Senhor, nós estamos por uma jornada de fé pelo Novo Testamento e a Bíblia, o Novo Testamento é basicamente um período da Bíblia. Ela é dividida em primeiro, Antigo Testamento e Novo Testamento. São dois períodos, um período escrito antes da vinda de Jesus para a Terra e um período escrito depois da vinda de Jesus para a Terra. Vamos lá continuar. Na época do nascimento de Jesus, existiam sacerdotes, e entre esses sacerdotes haviam também homens sábios, que se dedicavam ao estudo da astrologia e das escrituras sagradas. Quando Jesus nasceu, uma estrela incomum apareceu no céu. Guiados por essa estrela, os magos saíram do Oriente à procura do Rei Jesus. Eles entenderam que aquela estrela incomum que apareceu no céu indicava o nascimento do Rei dos Judeus, de Jesus, o Messias esperado. Eles estudavam a palavra e eles sabiam, de alguma forma, eles se basearam de alguma forma por fé, que aquela estrela estava direcionando para o lugar onde Jesus estava. E assim eles seguiram, saíram do Oriente e foram para a Judeia, atrás desse novo rei, E os magos, eles levaram consigo ouro, incenso, mirra. Quem não já ouviu essa história, Que os magos chegam para adorar a Jesus. E aqui eu abro um parêntese, porque eu estava estudando sobre essa palavra. E tudo indica, segundo os historiadores, que quando os magos chegaram até onde Jesus estava, Jesus já não era mais um bebê. Quando eles chegam, eles não entram mais lá no estábulo onde Jesus nasceu, no curral lá. Não, eles chegam na casa onde Jesus morava. E eles não mais se referem a Jesus como um bebê, mas eles se referem a Jesus como uma criança. Segundo os historiadores, acredita que ali tinha mais ou menos um período de 2 anos. Por quê? Porque quando eles estavam procurando Jesus, eles perguntaram, a Herodes, chegaram em Jerusalém, perguntaram onde foi que o rei dos judeus nasceu. E aí os comentários foram se espalhando e chegou até Herodes. Herodes era o rei da época, o grande rei da época. E esse Herodes, sendo rei, ficou assim, querendo saber: oxi, como assim? Nasceu um outro rei, eu não tô sabendo? Nasceu um outro rei, eu não tô, Então eles, não, me fala onde que esse Jesus está, onde que está esse rei, para que eu possa ir adorá-lo também. Porque os magos saíram nessa intenção de ir adorar a Jesus. Isso está lá no início do capítulo 2. Eu não vou ler para não ficar tão longo o vídeo, mas você pode ler na sua casa. Na verdade, ele estava com raiva, ele estava com ódio. Passou-se um período, e a Bíblia fala que foi mais ou menos quase 2 anos da época que os magos falaram com Herodes. Por quê? Como Herodes não teve um retorno de que Jesus, onde Jesus estava, então a Bíblia fala que ele mandou matar, veja só, ele mandou matar todas as crianças da Judeia ali, da Belém da Judeia, das redondezas, de 2 anos para baixo. Você acredita? Você acredita nisso? E é aqui que começa o nosso tema. E quando Deus está no projeto, inimigos se levantam. Quando Deus está no propósito, há perseguição. Ele mandou matar porque ele acreditava que iria perder o seu trono. Ele era um rei totalmente tirano. Era um rei, que matou até mesmo pessoas da própria família para poder não perder o trono.
Então, a Bíblia fala que o Senhor falou com José, olha, desce para o Egito, porque vão tentar matar a criança. E protegeu Jesus. Jesus teve que sair de Belém da Judéia e foi para o Egito e peregrinou lá, até o tempo que Herodes morreu, porque ele tinha mandado matar as crianças. Imagine as suas mães com seus filhos no colo, simplesmente terem essas casas arrombadas e esse rei tirano tomar a força e matar essas crianças. E aqui está escrito no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 16, diz assim: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles não mais existiam. Você já se perguntou alguma vez por que as pessoas me odeiam sem me conhecerem? Por que tanta perseguição comigo? Você já se perguntou isso? Parece que tudo é mais difícil para você. Até seus familiares, amigos, pessoas próximas acabam sofrendo também retaliações, perseguições, dificuldades. Não sei se você nasceu em uma família onde vocês passaram por muitas lutas, por muitas dificuldades. Pode ser sim que Deus tem um grande plano na sua vida, que Deus tem um grande projeto na sua vida e que você pode ser um grande instrumento de Deus. E por causa disso, o inimigo se levanta, simplesmente porque Satanás encheu o coração de Herodes para perseguir Jesus ainda sendo uma criança e para matá-lo. E todas as vezes que nós começamos um projeto, vai vir perseguições. A gente não consegue entender. Certa feita eu passei por uma situação parecida. Até então, eu não acreditava em inveja, nada disso. Eu olhava para mim assim e falava, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Então, assim, eu não acreditava que alguém poderia ter inveja de mim, alguém poderia ter inveja de, sabe? Eu não acreditava até que eu vi claramente em uma pessoa. Eu estava em um local, que eu não vou abrir aqui no vídeo, mas um local que fazia parte ali do meu convívio, e diariamente eu vi e outras pessoas viram que uma pessoa começou simplesmente a me perseguir, a pessoa me tratava mal, a pessoa falava que me odiava, a pessoa fazia coisas que, tipo assim, e eu nunca fiz nada com a pessoa, tipo, eu nunca falei nada com a pessoa, sabe? Eu nunca, sabe? Não tinha nenhum motivo real. E nesse lugar aonde eu estava, era um lugar que tinha câmeras. Então, assim, os próprios donos daquele lugar pegaram muitas ações dessa pessoa. E essa pessoa falou declaradamente, eu não gosto dela, eu odeio ela. Por quê? Porque eu não gosto dela. Então, assim, não tem porquê a pessoa não gostar de você, sabe? Não tem porquê. Então, isso é diabólico. Quando Deus tem um propósito na tua vida, quando Deus tem um projeto na tua vida, muitas vezes as pessoas vão se levantar contra você. Muitas vezes as pessoas vão se levantar contra esse projeto. E às vezes você tá achando assim, mas tá sendo tão difícil, tá tendo tantas perseguições, é porque realmente Deus está no projeto. Todas as vezes que Deus te entrega um projeto, vai haver perseguições. Todas as vezes que Deus começa algo na tua vida, vai haver dificuldades, porque o inimigo vai se levantar de todas as formas para poder parar esse projeto. Jesus era o projeto de Deus na terra, Jesus era o plano de salvação de Deus para a humanidade. Quando Satanás percebeu isso e encontrou um coração humano cheio de maldade, ele simplesmente se apossou e simplesmente quis destruir Jesus a todo custo. Eu acredito que a infância de Jesus tenha sido marcada dessa maneira. Eu acredito que José e Maria precisou proteger ali quem Jesus era. Por isso que Jesus, eu vou falar sobre isso mais lá para frente, mas por isso que Jesus só veio iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade. E mais, esse ministério só durou 3 anos, porque com certeza, porque você já sabe a história, que mataram ele foi crucificado. Mas não mataram ele porque ele por perseguição, mas mataram ele porque a Bíblia fala que ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então, ele entregou a sua própria vida, ele quis. E porque ele quis, tudo aconteceu da forma que deveria acontecer. Mas, sempre que houver perseguição, é porque
Deus está no projeto, Deus está no propósito. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo com perseguição, Deus protegeu o projeto, Deus protegeu o propósito, mas foi necessário que José estivesse com os ouvidos atentos, com os ouvidos espirituais atentos, para ouvir e obedecer. Quando o Senhor falou assim, olha, não vá, não fique na Judeia, desça ao Egito, fique lá, se proteja a criança. Então assim, às vezes você vai sentir, não posso falar sobre isso com aquela pessoa, sabe aquele sentimento que você tem? Ah, eu não posso comentar sobre isso com aquela pessoa, eu não posso falar sobre isso, ou aquele pressentimento que você vai até um lugar e você, não vou mais nesse lugar. Às vezes é o Espírito Santo de Deus falando com você, olha, se guarda, se protege, não vai, sabe, não comenta. Não sei se você já teve a sensação de que você tinha confiança em uma pessoa e de repente, sabe, o seu coração trava e você já não tem mais aquela confiança toda em falar as coisas para aquela pessoa. Pode ser amigo, pode ser quem for. Se o Espírito Santo de Deus falar com o seu coração, ministrar para você não falar, não fale, porque você precisa proteger os projetos que Deus tem na tua vida, tá bom? Mas o importante de tudo é que se é um projeto de Deus, vai acontecer. Tudo que aconteceu na vida de Jesus foi determinado por Deus, como Deus quis que acontecesse, porque agindo Deus, alguém pode impedir? E quem pode impedir os pensamentos do Senhor? Quem pode? Né? No livro de Jó, capítulo 42, eu li hoje na madrugada, enquanto estava orando, capítulo 42, diz assim, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Então guarda essa palavra no teu coração e acredite que se Deus está nesse projeto contigo, vai dar certo no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem, obrigado pela tua presença. Senhor, eu não sei quem o Senhor vai alcançar através dessa palavra, mas o Senhor sabe, o Senhor tem endereço certinho para quem vai ouvir essa palavra nessa manhã. Que teu Espírito Santo de Deus venha trazer revestimento espiritual, que teu Espírito Santo de Deus venha trazer clareza, que teu Espírito Santo de Deus venha falar no coração dessa pessoa, que essa pessoa não venha desistir do projeto que o Senhor entregou nas mãos dela, mas que ela venha, no nome de Jesus, permanecer. Pai, eu já desisti de projetos que o Senhor me entregou por perseguição. Eu já desisti de projetos que o Senhor me entregou por palavras que machucaram o meu coração. Mas hoje eu peço ao Espírito Santo de Deus que fortaleça-me através dessa palavra. E quantas pessoas já desistiram de projetos? Porque, meu Deus, temeram. Porque temeram palavras que pessoas falaram. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos crer que quando o Senhor inicia uma obra e quando o Senhor tem um projeto na nossa vida, o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor começou. Deus, abençoe o dia dessa pessoa, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um cheiro, um abraço no seu coração. Fica com Deus e até amanhã. E não se esqueça de pegar a sua Bíblia e ler os capítulos, tá bom? Então, amanhã vamos meditar no capítulo 3. Capítulo 3 de Mateus, tá? Que Deus te abençoe. Um cheiro, um abraço no seu coração. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo.